Olá, boa noite, queridos alunos. Então, agora a gente vai falar sobre vários assuntos também, dando continuidade ao que a gente viu de gestão ambiental na aula passada, né? Primeiro eu quero parabenizá-los, porque hoje é o dia do estudante. Então, parabéns, e é com grande honra que eu ministro essa aula hoje para vocês, trabalhando então juntos nesse dia tão especial, né? Parabéns. Então, na aula passada, o que a gente viu? A gente falou um pouco sobre direito ambiental, a gente viu o histórico do direito ambiental, alguns conceitos fundamentais para o entendimento de todos os aspectos da legislação ambiental, como ecologia, meio ambiente, quais são os tipos de meio ambiente, como que está classificado. A gente também comparou esses conceitos com sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, né? Uma empresa, para ser sustentável, quais são as práticas que ela precisa desenvolver? Como que ela precisa trabalhar? Ela precisa sempre minimizar os impactos ambientais negativos, né? Nós vimos que existem impactos ambientais positivos, que trazem vantagens, benefícios ao meio ambiente físico, né? Ou meio ambiente natural, ou meio ambiente do trabalho, ou meio ambiente cultural, ou artificial. Nós vimos que são 4 tipos de meio ambiente. E aí a gente viu também como que funciona os acordos, né? A gente viu um histórico dos acordos entre vários países diante a preocupação com os desastres ambientais, né? A gente então está falando desses desastres. Quando a gente fala desses desastres, a gente fala de impacto ambiental negativo, tudo bem? Então, a gente viu tudo isso na aula, a gente viu também selo ambiental, né? A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, quem promove as normas, né, para certificação ambiental. E aí, a gente vai dar continuidade a esse tema tão importante para a disciplina e também para a formação de vocês como engenheiros, que é o processo de certificação. Se vocês virem a trabalhar numa empresa que deseja obter mais um selo ambiental, ou ela quer se destacar no mercado, ela quer se tornar mais competitiva, ela quer se desenvolver financeiramente, sem desconsiderar a parte ambiental, ela quer trabalhar também ecologicamente correta, né? E aí daí, o que ela tem que fazer? Né? Ela vai se submeter a um processo de certificação, certo? Então, a gente vai falar nessa aula sobre ISO, sobre a certificação da ISO 14000, que é da gestão ambiental. A gente vai falar também sobre perícia ambiental, auditoria ambiental, e a gente vai falar de avaliação de impacto ambiental lá no finalzinho da aula também, muito importante. Sempre esclarecendo todas as etapas, para que funciona, como que funciona, para que serve, tudo bem? E aí, durante a aula, vocês vão mandando eventuais dúvidas que houverem, tudo bem? Vamos lá no nosso primeiro quadro. Os objetivos da aula, portanto, são o estudo de perícia, auditoria, as normatizações e as certificações ambientais. Nós vamos compreender perícia e auditoria, né, ambiental, qual é a diferença entre as duas. Nós vamos conhecer os aspectos e os impactos ambientais das operações produtivas, o que as empresas fazem para minimizar os impactos ambientais negativos, né? E como construir um relatório de estudo de impacto ambiental. Na aula passada nós vimos também a questão do licenciamento ambiental, nós vimos as 3 licenças ambientais, né? Uma empresa, um empreendimento que é potencialmente poluidor, ele precisa ter 3 licenças. Ele precisa ter, primeiro, a licença prévia, ele precisa ter a licença de instalação, que vai autorizar o início das obras, e ele precisa ter a licença de operação,
que aí é quando o órgão ambiental competente, ele vai autorizar o início da produção, né? Ele vai começar a ligar os equipamentos e colocar a mão na massa. Então, o órgão ambiental competente, ele vai fazer essa análise, né? Ele vai fazer essa avaliação de impacto ambiental. E aí, um dos tipos de avaliação é o estudo de impacto ambiental, o EIA, e o estudo prévio de impacto ambiental, tá? É isso que a gente vai ver durante as nossas aulas. Continuando lá no quadro. Por que estudar perícia e auditoria ambiental? Bom, são instrumentos de avaliação, né? Principalmente a auditoria ambiental, ela vai permitir que a empresa ela tenha um melhor desempenho na gestão ambiental. Nós vamos aprofundar mais nesse assunto. Aqui a gente está falando da importância, né, desse assunto para vocês prestarem atenção, trabalhar junto aqui comigo nessa aula. Auxiliam as empresas nas diferentes formas de prevenção de riscos, né? Então, quando a gente fala de perícia, auditoria, avaliação de impacto ambiental, a gente está falando de prevenção de riscos. Tudo é para minimizar riscos. Nos mecanismos legais de defesa nas esferas tanto administrativa como do poder judiciário. Então, aí vai ficar claro para vocês quando que vai envolver poder judiciário e quando vai envolver o administrativo. Continuando, alguns conceitos são fundamentais para a gente iniciar essa aula, tá? Primeiro, auditoria, perícia, certificação e ISO. É tudo igual, professora? Não. Não é tudo igual, né? A auditoria, ela é um processo, ela está ligada a uma avaliação, né? A perícia é um exame, é uma investigação. Nós vamos definir melhor mais adiante. E a certificação, ela é um atestado. A ISO, nós já vimos na aula passada, quando nós falamos de selos ambientais, que é a Organização Internacional de Normalização ou Padronização. Enfim, alguns conceitos, pessoal, são fundamentais para vocês entenderem, né? Toda essa quantidade de conteúdo que a gente vai falar nessa aula. Então, assim, é importante vocês entenderem que muitas vezes, a gente estava falando lá de minimizar riscos, né? Então, muitas vezes, alguém vai chegar para vocês durante a atividade profissional, a realidade profissional, nas empresas que vocês virem a trabalhar, e vai falar, olha, isso não é importante, você pode pular esse passo, né? Isso não precisa, não tem necessidade. E aí surgem as famosas gambiarras, né? Ou ajustes técnicos. Então, cabe a vocês, a partir desse conhecimento adquirido aqui nessas aulas, a escolherem, né? Não, eu vou seguir a forma conforme a legislação, eu vou seguir o caminho mais fácil, que aí tem um desvio. Então, é muito importante esse conhecimento, tanto no que nós falamos na aula passada, que são os aspectos legais, e aí a gente vai continuar falando nessa aula sobre legislação, tá? Tudo está envolvido. Quando a gente fala que a aula passada eram aspectos da legislação ambiental, na verdade, quando a gente está falando de gestão ambiental, ao longo das nossas aulas a gente está envolvendo, a gente está puxando as legislações, tá? Está colocando como gancho tudo fundamentado, tudo com embasamento legal, tudo bem? Continuando lá no quadro, tem alguns conceitos fundamentais, então, que nós vimos. E aí, lembra que eu falei para vocês de um personagem que o nosso livro didático traz para contextualizar, para apresentar uma realidade profissional, né? Para ilustrar, para tornar isso de forma mais entendível? Então, o Josué, ele trabalha numa indústria de saneamento básico e qual que é o desafio, né, dessa unidade 2? Ele precisa
apresentar para a empresa que ele está trabalhando quais as normas, quais as certificações que tratam dos aspectos internos da empresa em diálogo com as demais normas da série 14.000. Quais são as normas, né, da família 14.000? E aí, ele precisa fazer um histórico da ISO, depois vai definir perícia ambiental e quais são as suas etapas, depois vai caracterizar as auditorias, né? E quais são os tipos de auditorias, quais são suas etapas, e por fim, né, essa é a sequência da nossa aula. Por fim, a gente vai estudar avaliação de impacto ambiental, né? Estudo de impacto ambiental e estudo prévio de impacto ambiental. Bom, então, a gente tem alguns conceitos fundamentais aqui para concluir sistema de gestão ambiental, né? Sistema de gestão ambiental, a gente viu lá na aula passada que é um procedimento, né, administrativo que envolve planejamento, envolve direção, envolve alocação de recurso, envolve monitoramento, ou seja, a gestão voltada para a proteção ambiental. Vejam aqui, ó, proteção ambiental. Política ambiental, o que que é? A gente viu que a política ambiental, ela, até dei um exemplo para vocês, que quando a gente chega na recepção de uma empresa e a gente vê lá um quadrinho mostrando a política da empresa, né? Qual é o conjunto de medidas voltadas para a gestão ambiental? Existe política da qualidade, política ambiental, né? Então, quais são essas medidas voltadas para a proteção ambiental? E a ISO? A ISO nós vimos que significa igual, significa Organização Internacional de Normatização, é a padronização em nível internacional, e ela visa o quê? Normatizar produtos, processos e serviços em diferentes contextos. Bom, qual que é a principal vantagem da ISO em termos financeiros, né? A ISO, ela quebra barreiras. Ela vai facilitar a comercialização, a exportação de produtos. Então, ela vai normatizar, né, produtos, serviços, processos. E aí, por exemplo, um produto que eu produzo aqui no Brasil, eu como empresa, e eu quero exportar para um cliente lá da China, ele vai saber, a partir dessa certificação concedida na minha empresa, ele vai saber que aquele processo atendeu tal norma, né, a qual a minha empresa está certificada. Ou seja, é uma tendência, né? A certificação é uma tendência, gravem isso. O mercado pede essa certificação, né? Então, esse cliente meu da China, ele não precisa vir até o Brasil para checar o meu processo. Ele tendo já a garantia, eu tendo essa certificação, ele já vai saber que atende tal norma. Por quê? Porque eu já passei por todo o processo de aprovação, de validação, que é a certificação. Tudo bem? Então, continuando lá com ISO 14.000, lá no quadro. A ISO 14.000 é um nome dado a uma família de normas, né? A ISO 14.001, ela pertence a essa família e dispõe as diretrizes básicas de um sistema de gestão ambiental. Então, professora, qual ISO que está ligada se refere ao sistema de gestão ambiental? É a 14.001, tá? Para a maior parte das empresas, obter a certificação da ISO 14.000 é suficiente para demonstrar o comprometimento com as práticas sustentáveis. Será, pessoal, que realmente uma certificação, um rótulo lá no meu produto vai garantir, vai validar tudo, né? Será que é suficiente para demonstrar que a empresa tem boas práticas ambientais?
Então, eu falei a aula passada para vocês de um termo chamado greenwashing. O que significa isso? Muitas empresas, elas se preocupam demais com a imagem, né? E aí o que elas fazem? Elas dão uma mascarada. O que significa? Uma maquiagem verde, né? Os selos não são bem aquilo que demonstram ser, né? Aqueles selos declarados, eles não são verídicos. Infelizmente, essa prática existe e aí cabe a nós, como consumidores, ter o conhecimento prévio desses selos para verificar o que é correto e o que não é, o que é verídico e o que não é, certo? Então, voltando lá ao nosso quadro. A certificação, outro termo lá, outro conceito fundamental. Ela atesta, mediante rotulagem, se o produto é adequado ao uso a que se destina e se apresenta menor impacto ambiental. Essa é uma definição se referindo a produto, né? Ou seja, é correto afirmar que a empresa ela obtém a certificação de sistemas de gestão ambiental pela norma NBR ISO 14001. Então, o que vai acontecer, né, quando essa empresa for certificada pela ISO 14001? Bom, vai minimizar os impactos ambientais negativos, vai criar todo um compromisso com a equipe, né, de forma macro, né, de forma integrada, todos bem comunicados, todos com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. Vai criar essa cultura na organização, todos motivados, né, sabendo que existe um planejamento, um monitoramento, uma ação preventiva para evitar problemas ambientais, né? Então, toda a organização vai estar voltada a essa rotina, né? Então, vai diminuir desperdício, vai minimizar o uso de recursos naturais, né? E é isso que a sustentabilidade, isso que a gente fala que é uma empresa sustentável. Então, vamos retomar um pouquinho o conceito de sustentabilidade. A empresa, para ela ser sustentável, né, segundo o pai da sustentabilidade, o John Elkington, né, o guru da sustentabilidade, ele fala que são 3 aspectos a serem considerados. Primeiro, o financeiro. A empresa precisa ser financeiramente viável, desde lá do seu projeto inicial, desde o licenciamento, da licença prévia. Existe uma análise para ver se ela é viável ou não financeiramente. Ela precisa ser socialmente justa, ou seja, ela não pode excluir, por exemplo, alguma comunidade ao seu redor. E ela precisa ser economicamente... ela precisa ser ecologicamente correta, certo? Ecologicamente correta, financeiramente viável e socialmente justa. Tudo bem? Voltando lá no nosso quadro. Veja a quantidade de normas que a empresa precisa conhecer, né? Então, a gente já conhece a 14001, que se refere ao sistema de gestão ambiental. A 14004 está ligada ao sistema de gestão ambiental, ao uso interno da empresa, mais específica. 14010 são os princípios de auditoria. 14011, procedimentos de auditoria. Como que funciona, etapa por etapa, a gente vai verificar. 14012, diretrizes da auditoria, ou seja, a qualificação, como que o auditor... Qual é a qualificação exigida pelo auditor? 14020, referente à rotulagem ambiental. Isso aqui nós já vimos na aula passada, né? Quando a gente falou das NBRs dos respectivos selos do tipo 1, 2 e 3. A 14031, que fala de desempenho ambiental. E a 14040, que fala de análise
do ciclo de vida. Então, quem concede essas normas, né? Quem concede é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. E aí, quem tem a ISO, né? Vamos pensar assim no Brasil como um todo. Existe uma pesquisa que fala que principalmente as petrolíferas e as químicas que têm a ISO. Mas qualquer empresa que deseja crescer, se desenvolver e pensar no aspecto ambiental, ela pode se submeter a uma auditoria de certificação, né, para concessão da ISO 14001. E aí a empresa vai verificar se o sistema de gestão ambiental está implantado, certo? Voltando lá no nosso quadro. A ISO 14000, ela está baseada em uma das resoluções da Agenda 21. Opa, Agenda 21 a gente já viu aula passada, né? O que significa? Lembram lá quando teve uma reunião entre vários países desenvolvidos e em desenvolvimento, teve uma reunião de 170 países e aí eles firmaram esse documento de 40 capítulos que estipulavam metas diante os desastres ambientais, principalmente a preocupação que eles tinham depois da Segunda Guerra Mundial, né? E aí, diante essa Agenda 21, que era um plano de ação, conjunto de metas, ela exigiu normas ambientais para comercialização dos produtos. Para solicitar a certificação da série ISO 14000, uma indústria ela deve tomar medidas para reduzir problemas ambientais. Os impactos ambientais eles são analisados, desde as fontes energéticas até os materiais, vida útil e destinação após o uso. Ou seja, todo o processo, né? A certificação, a auditoria de certificação, ela vai avaliar todo o processo. Então, desde lá do recebimento de matéria-prima, todo o fluxograma, né, de processo até o produto final. E aí vai avaliar o quê? Pessoas, o processo, os equipamentos, tudo requisito a requisito da norma que está sendo avaliada, né, que está sendo certificada. Bom, e quais os benefícios que a empresa vai ter com tudo isso? Ela vai ter um atestado, ela vai ter uma melhora na sua comercialização, né? Aquilo que eu falei para vocês, o mercado pede. É uma tendência dos clientes exigirem algumas certificações, certo? Continuando lá no quadro. O que é a Gana, pessoal? Ela, em conjunto com a ABNT, né, que é o Grupo de Apoio à Normatização Ambiental, tem alguns objetivos junto com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quais são esses objetivos? Acompanhar discussões no âmbito da ISO, né? E aí tem um comitê técnico para isso, avaliar os impactos ambientais e propor alternativas para melhorar esses processos. Quais são os pilares do sistema de gestão ambiental? Primeiro, a prevenção no lugar da correção. Depois, um planejamento, o estabelecimento de critérios, a coordenação e integração, né? Quando eu falo para vocês integrar toda a equipe, todos da organização, né? Ter essa visão macro, o monitoramento contínuo e a melhoria contínua. Então, vejam só, prevenção, quando a gente fala em prevenção no lugar de correção, a gente sabe que muitas vezes na natureza ou no meio ambiente físico, né, como nós vimos na aula passada, meio ambiente físico ou natural, quando a gente está se referindo à natureza, muitas coisas são irreversíveis.
Por isso, a importância de ter ações preventivas, né? Bem definidas lá no projeto, bem descritas e implantadas, né? Ou seja, não adianta ter lá no papel descrito o procedimento de ações preventivas que evitam tal problema ambiental e, na verdade, não é executado, né? Então, é muito importante essas ações porque muitos danos causados à natureza, geralmente eles não conseguem ser recuperados. Por exemplo, um incêndio, um desmatamento. Como é que eu vou garantir que aquele solo vai ter o mesmo plantio que tinha anteriormente, né? E a microfauna, né? Aí as bactérias que tinham naquele solo vão ser as mesmas? Muito difícil, certo? Então, vejam só quais são as consequências. Então, por isso que a gente citou até um exemplo na aula passada do caso Samarco, que tinha uma fissura no equipamento e aí a ação preventiva poderia ter sido realizada, porque depois a ação corretiva, né, depois que já aconteceu o acidente, ela foi bem catastrófica e aí gerou mais custos, acabou sendo bem mais complicado, né, bem mais cara. Então, vamos continuar lá no quadro. O que é isso, professora? ISO 14000 e PDCA. Bom, PDCA, pessoal, é uma ferramenta da qualidade que significa planejar. Aí vocês vão encontrar também na literatura o termo em inglês, que é plan, fazer, que é o do, né? PD, checar, que é o check, e depois agir, que é o act. Certo? Então, vejam que é um ciclo. A norma ISO 14001, o que significa? O que ela está relacionada com o PDCA? Bom, ela se baseia, essa ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental, ela se baseia nessa ferramenta. Então, quando o organismo certificador for lá na empresa auditar para a concessão da ISO, ele vai verificar se a empresa está utilizando, se a empresa pratica o PDCA, se ela planeja, depois de planejar, se ela executa as ações que foram planejadas, se ela checa e se ela, diante alguma não conformidade, algum eventual problema, se ela age, né? E vejam que é um ciclo, porque se deu algo errado, ela vai agir e vai planejar novamente. E aí, retoma o ciclo. Então, para ter a certificação, a empresa ela deve praticar o PDCA. Ela precisa estar com o sistema de gestão ambiental implantado, funcionando, né? Primeiro, ela precisa identificar a legislação, depois atender a legislação, né? Quais são os requisitos da norma? E aí, ela vai, durante os seus trabalhos diários, ela vai praticar o PDCA. Vejam que faz parte da melhoria contínua, né? Primeiro eu planejo, eu coloco lá no meu projeto tudo que vai ser executado da forma correta, conforme a legislação, tudo descrito. Depois eu vou implantar, que é a próxima fase, a fase do do, né? A fase do fazer. Eu vou executar. Então, quando eu executo, eu estou colocando o meu plano na prática, né? E aí, esse plano, ele está conforme o que foi planejado? Que daí é a fase de check, que é checar, ou verificar, ou monitorar, né? Eu estou controlando, eu estou monitorando para ver se não tem nenhum problema, ou
nem mesmo um problema, pessoal. Não vamos pensar assim, vamos pensar que às vezes tem algum ponto ali que dá para ser melhorado, né? Não tem nenhum problema, mas dá para melhorar aquele ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agir, né? É o quarto passo, que é o agir, o act. Então, eu agir pensando naquela melhoria ou pensando naquele problema para depois planejar novamente. E aí, por isso que a gente chama de ciclo PDCA. Tudo bem? Então, para a empresa ter essa certificação, essa ISO 14001, ela precisa utilizar essa ferramenta, certo? Aí agora, pessoal, a gente vai ver um vídeo sobre isso que a gente está falando, a gente volta em alguns minutos. Você já deve ter percebido que algumas empresas estampam com orgulho a marca ISO 14001. Mas você sabe o que isso significa? A certificação é aprovada pela ONU e mostra que os funcionários respeitam normas de controle da poluição e preservação do meio ambiente. A ISO 14001 é o tema de hoje da coluna Vida Reciclada. Na fábrica, com mais de 2.000 empregados, a mensagem do mascote: economia na hora de lavar e até de secar as mãos. No corredor, coleta seletiva: papel, plástico, metal, cada lixo no seu lugar. Tudo para contribuir com a natureza e também ter um certificado, a ISO 14001. Normas de gestão ambiental que só são possíveis com a dedicação de toda a equipe. Para ter o certificado, a empresa passa por uma auditoria. No Brasil, são os auditores credenciados pelo Inmetro que avaliam se a organização conseguiu ou não atingir as metas de gestão ambiental, como prevenção da poluição e proteção ao meio ambiente. Implantar as normas não é fácil e, por isso, existem empresas especializadas. Segundo a consultora, o certificado se tornou estratégico para o crescimento das empresas. É impossível ignorar a questão ambiental. E a ISO 14001 é um facilitador, porque ela coloca todos os requisitos para que a empresa esteja sempre em dia com seus requisitos legais, que ela não esteja sujeita a multas, né, que ela não tenha passivos ambientais que possam diminuir o valor dela no mercado. A fábrica conseguiu atingir as metas de qualidade. Nos galpões, todos os resíduos sólidos são prensados e vendidos para empresas de reciclagem. Já o esgoto vem para cá. Tudo o que chega é tratado dentro desses tanques. Um processo que deixa a água assim, própria para voltar para o meio ambiente. O teste de qualidade é feito neste aquário, cheio de carpas. Os peixes que são os cobaias, que se caso acontecer a morte de algum peixe, está acontecendo alguma coisa de errado. Ainda não morreu nenhum peixe. Por enquanto, graças a Deus, está ótimo. A iniciativa que diminui o impacto ambiental melhora a relação da fábrica com os clientes e também com os empregados. É o que diz a coordenadora de meio ambiente. Todo negócio depende da água, depende da luz, depende do sol e a gente precisa preservar por isso. Cuidar do meio ambiente virou uma questão de sobrevivência no mercado. E isso não é exclusividade das grandes empresas. Esta aqui, por exemplo, tem pouco mais de 60 funcionários. E na parede, um orgulho, o certificado ISO. Na tela, as leis de gestão ambiental nas empresas. E na empresa, o esforço para cumprir todas aquelas obrigações. Foi criada a Central de Resíduos. Para cá são encaminhados todos os resíduos sólidos da empresa. Então, os resíduos gerados na sede e também nos nossos clientes. Então, são encaminhados para essa central de resíduos. Então, temos ali papel, plástico, não recicláveis, que depois são destinados a alguns fornecedores, nós doamos alguma parte do material, para o tratamento final desses resíduos. Já na coleta, o lixo é separado. Até uma caixa especial para descarte de pilhas e baterias foi instalada. Preocupação que vai além dos lucros. Além da questão do mercado, tem essa questão da conscientização ambiental mesmo. Apesar de parecer que a nossa participação é muito pequena, a gente começa a entender que não, porque nós vamos contagiando as pessoas que estão em nossas voltas, a começar pelos nossos colaboradores, que vão contagiando os familiares, que vão contagiando os amigos, nós vamos contagiando também os nossos fornecedores, clientes e assim em diante. E a gente vê que o nosso trabalho
vai se propagando. Quem quiser outras informações sobre a ISO 14001 pode ligar para o 0800 335 335. Viram só? Então, olhem o esforço das empresas, né? Essa foi um exemplo de uma empresa. Vejam o empenho para manter, para tentar obter um equilíbrio, uma harmonia entre se desenvolver financeiramente, crescer, ser mais competitiva no mercado, obter lucro, que é o objetivo de toda a empresa, nesse meio capitalista, e também ela precisa, na mesma proporção, ser ambientalmente correta, né? Então, vejam, pensar na prevenção ambiental, vejam esse equilíbrio que essas empresas tentam fazer. Né? E aí, para a certificação da ISO 14001, ela precisa ter tudo sob controle. Não adianta o organismo certificador chegar na empresa e o SGA não estar rodando perfeitamente, a empresa não está diminuindo os recursos naturais, né? Minimizando os impactos ambientais, não adianta ela não estar praticando o PDCA, então tudo isso vai ser cobrado, né? Ela precisa identificar qual é a legislação, quais são os requisitos da norma e ela precisa se adequar a isso, né? Existe uma pesquisa do Inmetro, vejam que são organismos certificadores credenciados pelo Inmetro, que certificam as empresas, e aí o Inmetro fez uma pesquisa afirmando, e aí os resultados foram que principalmente as petrolíferas e as químicas que obtêm essas certificações, e aí essa pesquisa foi de 2014, foi um total de 3.500 empresas no país. Então, se a gente for pensar, é pouco, mas depois eu vou mostrar um estudo para vocês que isso vem aumentando, que é como eu falei, né? O mercado pede, é uma tendência, é uma necessidade que vem de fora para dentro da organização, né? Então, a gente fecha aqui nesse nosso primeiro momento, esse nosso primeiro assunto da nossa aula. E agora, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com perícia ambiental, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto, vão mandando as dúvidas de vocês, tá? Que a gente vai ter um momento de interação daqui a pouco. Então, vamos ao nosso quadro para entender um pouco sobre perícia ambiental. Lembram lá do Josué, o personagem do nosso livro? Ele, nessa segunda etapa do seu trabalho como estagiário na empresa de saneamento básico, né? É um personagem que foi criado para a gente entender a realidade profissional, né? O que a gestão ambiental está ligada no nosso trabalho, né? Então, precisa entender o que é a perícia ambiental. Quais são as etapas da perícia ambiental? E as técnicas no âmbito de uma ação judicial. Vejam que ela está ligada a uma ação judicial. E isso vai implicar em entender primeiro o que é crime ambiental. Então, vamos entender um pouco, antes de falar de perícia, o que é crime ambiental. Bom, o crime ambiental é qualquer ato que viola as leis impostas pelos governos em relação ao meio ambiente, sendo a sua culpabilidade um pressuposto de pena. Lembra que eu falei na aula passada sobre, por exemplo, extração de minérios, né? Então, existe lá a legislação que a extração de minérios sem o licenciamento, existe uma penalidade de 3 meses a 3 anos, mais o quê? Mais uma multa. Então, tudo isso está na legislação de crimes ambientais. Então, cada crime ambiental tem lá a sua penalidade, certo? Continuando sobre crime ambiental, qual que é a lei de crime ambiental? É a lei número 9605 de 1998.
ela fala do quê? Ela fala da recuperação do dano. Então, será que a empresa vai conseguir recuperar esse dano causado ao meio ambiente, né? Por exemplo, um reflorestamento para tentar recuperar esse desastre, né? Da área que foi destruída. Quais são as multas e qual é o processo criminal, né? Então, lembra quando a gente falou sobre licença ambiental, né? Sobre a necessidade de agir preventivamente. Então, por que agir preventivamente, né? Vai tentar recuperar, tá? Causou o dano, vai tentar recuperar, né? Mas e aí? Eu sempre costumo falar, né? Quanto que custa um mico-leão dourado? Quanto que custa uma onça pintada? Muitas dessas espécies, muitas vezes não é possível retorná-las ao seu ambiente, dependendo do desastre. Como eu falei da microfauna, né, das bactérias que são destruídas diante de um incêndio, de um desmatamento, por exemplo, né? Então, vejam só, o crime ambiental é uma destruição, é um impacto ambiental negativo causado ao meio ambiente com uma causa humana, proveniente de uma atividade humana, né? Porque um acidente, uma destruição, ela pode ser o quê? Ela pode ser tanto de uma causa natural, né, como de uma causa humana. Aqui a gente está falando de crime ambiental, tá? Então, proveniente de uma atividade humana. Continuando lá no quadro. Quais são os principais crimes ambientais? Lá no artigo 29 daquela legislação de crime ambiental, tem lá os crimes contra a fauna, né? Que são danos a animais, crime contra a flora, crime contra a poluição, aí aqui entra todos os tipos de poluição, né? Poluição do ar, da água. Crime contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural. Então, o que vai tornar a área imprópria para ocupação, né? É um crime. Tudo que torna a área imprópria para ocupação é um crime. E crimes ambientais crime contra a administração ambiental, como, por exemplo, sonegar informação, né? Por exemplo. E aí, a gente entendendo crime ambiental, a gente vai entender melhor agora perícia. As perícias ambientais, elas estão submetidas ao cumprimento de alguns itens. Primeiro, a Constituição Federal de 88. Lembra que a gente falou bastante da Constituição Federal de 88, né? A gente falou que ela foi intitulada como Constituição Verde. Por quê? Porque ela tem um capítulo que tem lá o artigo 225, que fala sobre o meio ambiente. Foi a primeira Constituição a ter um capítulo destinado ao meio ambiente. E esse artigo 225, ele tem vários incisos, vários parágrafos, ele é bem grande, que fala sobre o poder público, que tem algumas atribuições, né? Quais são as atribuições do poder público? Isso é importante vocês anotarem. Melhorar a qualidade de vida, construir uma aliança global, né? Permitir que as comunidades cuidem do meio ambiente, dentre outros assuntos que nós vimos na aula passada. E a Lei 6938 de 81? Opa, nós também vimos na aula passada. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Não é lei do meio ambiente, é Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Gravem isso também. E a Lei 4347 de 85 é a Lei da Ação Civil Pública, que também está ligada à perícia, e a de crimes ambientais, como nós vimos. Bom, vejam só, a perícia ambiental, então, ela está ligada a uma
ela é uma investigação, né, do órgão ambiental competente, pode ser o IBAMA, pode ser o órgão ambiental estadual, municipal, diante de uma possibilidade, né, de essa necessidade de investigar se é um crime ambiental ou não. Então, vejam que, diante a possibilidade de crime ambiental, existe a necessidade desse procedimento de perícia. Vamos voltar e continuar entendendo o que é perícia. Na Lei Federal 6938 de 81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, tem outra definição. É um exame ou vistoria de caráter técnico ou especializado, que muitas vezes é solicitado por juízes, né, em função da apuração de eventuais danos causados ao meio ambiente, os quais precisam ser responsabilizados e obrigados a indenizá-los ou repará-los. Então, vejam só que a perícia acontece diante uma ação judicial. Continuando, perícia é, portanto, um meio de prova utilizado nos processos judiciais, sujeito à regulamentação prevista pelo Código de Processo Civil. Tem evoluído em decorrência do aprimoramento da legislação, né? Então, vejam só, uma definição da legislação e uma definição da literatura, né? A perícia, então, ela vai investigar o crime ambiental, né? Ela vai confirmar se é crime ambiental, né? Se a causa foi natural ou se a causa foi humana. E quem faz essa investigação? Vocês devem estar se perguntando, né? É o perito. Então, por exemplo, um engenheiro ambiental, ele tem a competência técnica para fazer toda essa investigação, para ter as provas, para juntar as provas, né, para fornecer para o juiz. Ele vai elaborar um laudo a partir da sua avaliação e vai fornecer ao juiz. Então, vejam a responsabilidade desse perito, né? Vamos agora falar das etapas da perícia. Voltando lá para o quadro. Primeiro tem uma petição inicial, que nada mais é do que um requerimento, né, por parte do juiz. Depois tem a citação, que é um pronunciamento. Depois tem a contestação, que é quando o réu ele rebate o que foi alegado. Depois é a réplica, que nada mais é do que uma manifestação. E a especificação de provas, quando o perito entra em ação com depoimentos, uma confissão ou documentos, né? Uma prova pericial, uma inspeção judicial, análises e fotos. Vejam a quantidade de itens que podem ser caracterizados como provas, né? Depois tem a fase saneador, que é quando para sanar, né, as dúvidas, as eventuais dúvidas, a fase da audiência e da sentença final. Bom, existe uma necessidade de um plano de recuperação da área que foi degradada, né? E aí, o perito, depois de confirmado esse crime ambiental, ele vai colocar lá no seu laudo, vai apresentar as provas para o juiz. Olha, foi um crime ambiental, né? Eu já fiz a perícia, foi um crime ambiental. E aí, qual é o plano que a empresa vai apresentar? E aí, o plano de recuperação, né? Então, vejam, é aquilo que eu falei para vocês. Muitas coisas na natureza, elas são irreversíveis, né? E aí, vamos falar um pouco da importância do perito. Lá no artigo 69, fala da importância do perito, né? Porque se ele emitir um falso laudo, se ele errar no laudo, ele tem uma penalidade também.
Então, vejam a responsabilidade do perito. Bom, então agora a gente consegue já entender o que é perícia, quais são as etapas, qual é a função do perito, e aí a gente consegue ir para o próximo passo, que é a auditoria ambiental, e aí a gente vai diferenciar uma da outra, tá? Voltando no quadro. O nosso personagem lá do livro, né, que é Josué, ele vai para a sua terceira etapa de trabalho do seu estágio. Ele vai entender agora quais são as vantagens e os tipos de auditoria ambiental e ele vai conseguir diferenciar a auditoria de perícia. Vamos ver o que a gente consegue encontrar, então, como definição de auditoria. É um processo sistemático que deve ser sempre documentado e que visa avaliar evidências. Gravem essa palavra, sempre em busca de evidências. Bom, até aqui não tem nada diferente de perícia, né? Com o intuito de concluir se tais evidências constituem-se em conformidades ou não conformidades. Então, é conformidade ou não conformidade? Está conforme o requisito da norma ou está não conforme o requisito da norma? Em relação ao padrão adotado como referência, né? Então, para a melhoria contínua do sistema de gestão ambiental, né, existe a etapa de auditoria. A gente falou de certificação, e aí, para a certificação da ISO 14001, para a certificação da ISO 9001, que é do sistema de gestão da qualidade, por exemplo, a empresa precisa passar por um processo de auditoria, tá? Vamos entender um pouquinho melhor como funciona. Voltando lá no quadro. As auditorias, elas são geralmente programadas, né? Vem de uma necessidade lá da empresa de checar seus processos e são ferramentas de gestão para avaliar e melhorar o seu desempenho ambiental ou seu sistema de gestão ambiental, o SGA. Qual que é a diferença da perícia? A perícia, ela não é programada, né? Elas são obrigatórias. Por quê? Porque estão atreladas a uma ação judicial. O juiz ordenou, então tem que ser executado. A auditoria, não. A auditoria, né, ela vai avaliar, é um instrumento de avaliação, né, tanto de produto como de serviço, de processo, né? E a perícia é totalmente diferente, ela não é programada, o juiz pode determinar essa necessidade, definir essa necessidade a qualquer momento, diante, por exemplo, uma denúncia, né? Lembra que a gente falou na aula passada que a empresa pode sim perder a sua licença, né? A sua licença ambiental? Então, depois de uma perícia, pode ser que essa empresa ela perca a sua licença ambiental e aí ela vai precisar passar por todo o procedimento de licenciamento novamente. Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Tudo bem? Voltando lá para o quadro. Para tornar-se um auditor, faz-se necessário a realização de cursos, comprovação de conhecimentos e habilidades, mas não é necessário curso superior. E existe, pessoal, lá na diretiva 1839 de 96, o que a gente chama de independência, né? A característica do auditor de independência, ou seja, ele deve ser imparcial. Ele não pode estar nem do lado da empresa, nem do lado do organismo certificador, né? Ele deve ser imparcial. No caso dos peritos, é diferente, ó. Para ser perito, precisa ter um nível universitário completo e a certidão no órgão profissional em que estiver inscritos, por exemplo, o CREA, o CRB. Então, vejam aqui
a diferença, tá? Continuando. Lá em 1991, houve a segunda Conferência Mundial da Indústria. Ela recomendou o que a gente chama de Carta Empresarial, que recomendou os princípios aos empresários de todo o mundo. Quais são esses princípios, né? Fornecer periodicamente informações às autoridades, ao público, né? Reconhecer a gestão ambiental, ela é importante para o desenvolvimento sustentável, realizar auditorias e avaliar o cumprimento das exigências internas da empresa ou de legislação, ou seja, eles estão enfatizando, né, a necessidade de realização de auditorias, né? E quais são as principais vantagens das auditorias? Primeiro, vai identificar e vai registrar as conformidades e as não conformidades, o que está conforme os requisitos normativos, o que está não conforme os requisitos normativos, né? E vai trabalhar com a prevenção, vai melhorar a imagem da empresa, claro, se tiver um resultado positivo, né, na auditoria, vai levar a informação à alta administração. Todo o processo de auditoria ele está bem comunicado, é bem comunicado com todos os setores, né? Ela atinge toda a organização, principalmente a alta administração, a alta direção. Vai trabalhar com avaliação, controle e redução dos impactos ambientais negativos. Vai diminuir os resíduos gerados, vai melhorar a conscientização da equipe, dos colaboradores e vai trabalhar com a organização, com a produção e a organização de informações. Então, vejam aqui a necessidade, podem anotar aí no material de vocês, a necessidade de documentar todos os processos, né? Lembra quando a gente falou lá do planejamento, do projeto, que deve ser muito bem descrito? Então, todo o fluxograma de processo da empresa, ele precisa ser documentado. Por quê? Todas as ações, né, precisam ser documentadas. Como é que a empresa vai provar para o auditor que ela pratica o PDCA? Ela vai ter uma planilha, ela precisa ter a documentação, né? E também em termos de rastreabilidade do produto. Eu tenho um produto, por exemplo, café verde, né? Eu tenho um lote lá de café verde que foi recebido e aí eu tenho o meu produto que foi embalado com esse café, mas aí, quando eu tenho o produto já, o café torrado, moído, embalado, como que eu sei que é daquele fornecedor X e não do Y, né? Como é que eu sei que é daquele lote? Porque eu documentei, certo? E aí eu consigo ter a rastreabilidade, eu consigo voltar lá no começo do meu processo e rastrear. Tá? Então, vejam a importância da documentação, da rastreabilidade do processo de auditoria, certo? Continuando lá no quadro. Quais são as normas específicas? A gente viu aquela quantidade de normas, né? Aquela quantidade de 14.001, 14.010. Aí agora a gente está falando da 14.010 especificamente, da 14.011 e da 14.012 apenas. Por quê? Porque elas são específicas de auditoria. Então, a primeira fala de princípios gerais da auditoria. A segunda fala de procedimentos de auditoria, que a gente vai ver etapa por etapa como funciona. E depois fala da qualificação para auditores, que nós já falamos, tá? Então, a auditoria, ela vai ver requisito, o auditor ele vai ver requisito por requisito. É importante vocês anotarem também no material de vocês que a auditoria,
ela vem lá, falando um pouquinho de história, né? Ela surgiu junto com o que a gente chama de auditoria contábil, tá? Para quê? Porque tinha uma demanda, né, de legislações na área contábil, e aí a auditoria surgiu, a auditoria ambiental surgiu da auditoria contábil, tudo bem? Então anotem isso, é bem importante para vocês entenderem o histórico da auditoria que está ligado à área da contabilidade, tá? Agora, quais são os tipos de auditoria, né? A gente já conseguiu identificar, conseguiu caracterizar a auditoria, definir a auditoria, conseguiu diferenciar de perícia, conseguiu entender o auditor, né? Como que tem que ser o auditor. E aí, pessoal, é importante vocês entenderem também que existe o auditor interno, né? E existe o auditor líder, tá? O auditor interno é quando o auditor vai desenvolver ali as atividades de auditoria dentro da empresa, tá? É o próprio colaborador que vai fazer internamente a auditoria. Então, não vem um organismo certificador, não vem um auditor externo até a empresa. É o próprio colaborador ali, o auditor interno, que vai fazer a auditoria interna, né? E esse é o primeiro tipo de auditoria. Vamos ver no quadro? Primeiro tipo de auditoria, auditoria interna, ou auditoria de primeira parte, que é quando a própria empresa realiza a sua auditoria, tudo bem? Aí a empresa tem um auditor interno lá dentro, um auditor interno na organização. Auditoria externa ou de segunda parte, quando que ela é realizada? A auditoria externa é o seguinte, pessoal. Bom, alguns de vocês que certamente trabalham já em algumas empresas, têm fornecedores, clientes, né? Fornecedores ou clientes que desejam conhecer o seu processo, ou algum cliente novo, né? Ou você está desenvolvendo algum produto e aí esse cliente quer verificar qual é esse novo processo, né? Qual é esse novo produto lá na sua empresa, lá na sua produção. Então, essa é a auditoria de segunda parte. É feita por cliente, por exemplo, tá? Então, o cliente vem até a minha empresa e vai checar lá os requisitos que ele achar necessário, tá? O terceiro tipo de auditoria é a auditoria que a gente já falou na aula passada, que é a auditoria de terceira parte, né? Eu dei um exemplo que é a auditoria do IBD, por exemplo, o Instituto Biodinâmico. O que esse instituto faz? Ele é um organismo certificador, né, que vai conceder o selo do café orgânico. Ele vai vir até a empresa, né, por isso que a gente chama auditoria de terceira parte, que vem uma empresa terceira até a minha empresa e vai checar dentro das normas, que daí no caso são as normas do IBD, né, se aquele produto está conforme ou não. E também se o processo está conforme ou não, né? Eu preciso garantir no meu processo que aquele café é orgânico. Eu preciso garantir no meu processo que não tem nenhuma contaminação com nenhum outro tipo de café, por exemplo, café tradicional, misturado com café orgânico. Tá? Então, eu preciso ter toda a documentação, toda a rastreabilidade para mostrar que aquele lote é orgânico, que o processo não tem contaminação, né? Que eu tenho os meus controles diários, que eu tenho ferramentas da qualidade, que eu tenho como controlar esse processo, né? Então, vejam só, existem esses 3 tipos de auditoria, né? Auditoria de primeira parte, de segunda parte e de terceira parte. De primeira parte é interna,
de terceira parte é externo, quando vem um organismo certificador, quando vem um auditor externo até a empresa, tá? Vamos continuar lá no quadro. Quais são as etapas da auditoria? Então, é muito importante a gente entender aqui como funciona passo a passo. Então, existe primeira coisa que eu falei para vocês. O SGA, ele precisa estar redondinho, né? Ele precisa estar funcionando tudo sob controle. Depois, existe a solicitação. Essa solicitação pode ser tanto da própria empresa, né? Como do organismo certificador. Depois dessa solicitação, existe o recebimento e aceite da proposta, tá? Por parte da empresa, né? A empresa vai receber, vamos supor que o organismo certificador, ele solicitou a auditoria, né? Ele vai programar essa auditoria e aí a empresa, ela vai aceitar a proposta. Existe um envio de uma documentação. Muitos organismos certificadores, eles solicitam algumas documentações. Além de checar a documentação durante a auditoria, eles querem ver algumas documentações antes de visitar a empresa, tá? E aí depois tem a análise dessa documentação, né, pela certificadora, pelo organismo certificador. Existe a pré-auditoria, ela vai analisar, né, a certificadora, ela vai analisar todos esses documentos solicitados. Se tiver alguma não conformidade nessa documentação, vai haver a necessidade de correção, a empresa vai corrigir essas não conformidades, para depois ter o deslocamento do organismo certificador ou da certificadora até a empresa, ocorrendo a visita, ocorrendo a auditoria, ocorrendo a checagem de requisito a requisito da norma que está sendo requerida, tá? Depois dessa auditoria, vai ter uma aprovação, né? Ou espera-se que tenha essa aprovação, tá? E aí, dando tudo certo, vai ter uma emissão de um certificado. Existe uma possibilidade de ter algumas eventuais não conformidades. Claro, pequenas, né, pessoal? Porque se ela teve o certificado, se foi aprovada, foram não conformidades pequenas, pequenos ajustes que vão ser corrigidos ali facilmente pela empresa. Então, nesse ponto aqui, é importante que a empresa gere o que a gente chama de plano de ação, tá? Um plano de ação que ela vai colocar lá o que a certificadora identificou como ajuste, né? Como pequena não conformidade, porque ela já foi aprovada. E aí ela vai colocar o que ela vai corrigir, solicitado pela certificadora. Ela vai colocar como que ela vai corrigir. Ela vai colocar um prazo, né? Quando, quem, tá? E onde, qual o setor ali que está sendo solicitado aquele ajuste, né? Que foi identificada aquela pequena não conformidade. E aí depois, essa empresa, a certificadora, ela vai fazer o que a gente chama de auditoria de acompanhamento. Mas quando que ocorre, né, essa auditoria de acompanhamento? Geralmente é depois de um ano, ou tem organismos certificadores que voltam na empresa depois de 2 anos, ou até 3 anos, tá? Que é um retorno para quê? Para verificar se tudo que foi checado na primeira auditoria está sendo continuado, né? Se houve uma manutenção da norma, né? Dos requisitos na norma. Então, essa auditoria que a gente chama de acompanhamento, tá? Para manutenção da certificação. Vocês também podem encontrar esse nome. Auditoria de manutenção de certificação, tá? Voltando no mesmo quadro, voltam lá.
Vejam aqui essa observação. Em caso de reprovação, e se tudo der errado, né? A empresa não passou, não passei na auditoria, o que que eu faço? Eu vou corrigir as não conformidades e o organismo certificador vai reauditar. Tudo bem? Vai passar por todo o processo novamente aqui em cima. Tudo bem? Então, vejam só. Primeiro, vai ter um planejamento, né? Fazendo um resumo aí dessas etapas, voltando lá nas etapas. Tem um planejamento, né, por parte do organismo certificador, da certificadora, né, e da empresa. Existe uma coleta de informações, uma avaliação, uma verificação, e aí é emitido no final um relatório de auditoria, tá? Para emissão do certificado. Vocês podem anotar ali, antes de certificado, tem o relatório final de auditoria, que lá na empresa terminou, né, terminou aquela caminhada na empresa, aquela verificação de documento, acabou a auditoria. O auditor, ele vai dar um feedback para a empresa, ele vai passar um relatório final para a empresa, tá? Vai ter uma reunião final e aí ele tem um prazo, dependendo da certificadora, pode demorar até 30 dias para a emissão desse relatório final, tá? E o plano de ação da empresa, se tiver alguma não conformidade para ser ajustada, também pode ser negociado ali no próprio momento da visita, pode ser negociado até um prazo, né, para envio desse plano de ação por parte da empresa. Tudo bem? Então, vejam só as etapas de auditoria. Agora a gente entendeu perícia, entendeu auditoria, e aí vão mandando as dúvidas de vocês, tá? Agora eu vou verificar o que tem de dúvida para eu retornar 2 minutinhos só, tá, pessoal? Intervalo, até mais.
Pessoal, então dando um exemplo aqui na região, a gente tem uma empresa que exporta muito, né? Uma empresa da área de alimentos, ela exporta bastante, então ela tem a ISO 9001, que é de qualidade, ela tem a ISO 14001, ela tem a 22000, que é de alimentos, então ela exporta bastante, por isso que eu falo para vocês que o mercado pede, né? Então é uma exigência de fora para dentro. Eu agradeço as contribuições de vocês, eu vou tentar, assim, responder o máximo de perguntas, tá? Mas eu fico à disposição também depois, no momento da aula atividade, vão mandando as dúvidas de vocês, tá? Os alunos pedem lá de Santiago que confirmem a qual lei pertencem os artigos. Então, é a lei de crimes ambientais, tá? Para ficar claro. Lá em Teresópolis, Rio de Janeiro, o engenheiro de produção, ele pode fazer o curso de extensão de perito ambiental e ter esse título? Pode sim, tá, pessoal? Eu citei aqui o caso da competência técnica do engenheiro ambiental, mas tendo um curso, nós vimos na aula que tendo um curso superior, pode sim se habilitar para perito. O que significa CRB? É o Conselho Regional de Biologia, tudo bem? Lá em Sete Lagoas, Minas Gerais, os alunos estão pedindo melhores explicações sobre auditor interno e auditor líder. Bom, o auditor interno é quando o próprio colaborador, ele realiza um curso de auditor interno, tá? Tem várias certificadoras acreditadas pelo Inmetro que concedem esse título de auditor interno, tá? Inclusive, eu já fiz esse curso para ser capacitada como auditora interna. Então, eu, como colaboradora da empresa, obtendo esse título, eu posso ser auditora interna e realizar auditoria dentro da minha organização, tá? E o auditor líder é quando ele está vinculado a essa certificadora que é acreditada pelo Inmetro, tá? E aí é uma auditoria de terceira parte, tudo bem? Lá em Paracatu, Minas Gerais, qual a diferença entre SGI e o SGA? Lembra que eu falei para vocês que tudo deve estar integrado? Quando a gente fala em integração, a gente fala de SGI. Quando eu falo tudo deve estar integrado, é lá o setor de qualidade, né? Com a ISO 9001, que é de qualidade, com a área ambiental, que é a 14001, com a área de segurança do trabalho, né? Com a qualidade ambiental. Todas essas áreas integradas, a gente fala em sistema de gestão integrada. E o SGA é sistema de gestão ambiental, mais específico. Tudo bem? Então, mas no final da aula a gente dá continuidade a essas perguntas e depois também. Agora a gente vai falar de avaliação de impacto ambiental, acompanhem comigo no quadro. A avaliação de impacto ambiental, retomando lá o nosso personagem do livro, precisa desenvolver outro desafio. Ele precisa estudar a avaliação de impacto ambiental no Brasil, né? Como que funciona? Qual é o esboço das etapas do estudo de impacto ambiental e do estudo prévio de impacto ambiental? Pessoal, ó, podem anotar já previamente que estudo de impacto ambiental é quando um empreendimento ele já existe e ele quer ampliar, ele quer crescer. E o estudo prévio de impacto ambiental é quando é um empreendimento novo, tá? Ele vai passar por todas as etapas de licenciamento ambiental. Lembrem sempre, pessoal, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Como utilizar a avaliação de impacto ambiental em novas atividades e empreendimentos? O que é EIA e EPIA? Como apresentá-los? Quais são as legislações? Né? Vejam quantas dúvidas. Primeiro, impacto ambiental. A gente precisa definir o que é impacto ambiental. A gente viu na aula passada que existe o positivo e o negativo, né? Impacto ambiental é qualquer alteração
nas características naturais de um ambiente, tanto positivamente quanto negativamente. O negativo, em especial, ele afeta de maneira negativa as propriedades físicas, químicas, biológicas, causando problemas em curto, médio e longo prazo. Então, vejam só, existem impactos ambientais negativos, positivos, maiores, menores, de longo prazo, de curto prazo. Por exemplo, de longo prazo, foi a explosão lá do reator, né, nuclear de Chernobyl, tá? Foi longo prazo, aí se perpetuou, né, até por muito tempo. E um incêndio, uma queimada, né, um desmatamento, pode ser a curto prazo, tá? Como exemplo. Continuando lá, a avaliação de impacto ambiental, ela é instrumento, gravem isso, é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, conforme a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a 6938 de 81, e da Constituição Verde, a Constituição Federal de 88, formado por um conjunto de procedimentos capazes de assegurar que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta, certo? É uma análise. Estudo de impacto ambiental e estudo prévio de impacto ambiental são dois tipos de avaliação de impacto ambiental. Tudo bem? Então, quando nós falamos de licenciamento, né, a gente falou que existe a necessidade de um estudo prévio, né, de um estudo de impacto ambiental, de um estudo prévio de impacto ambiental que vai analisar as consequências ambientais provenientes de atividades humanas, né? Aquela empresa potencialmente poluidora, né? O que ela vai causar de resíduos? O que ela vai gerar de emissão de poluente? É feito toda essa avaliação de impacto ambiental e aí um estudo mais específico, né? Para ajudar essa avaliação foi criado o EIA, né? E o EPIA. Tá? Voltando lá para o quadro. O que são passivos ou compensações ambientais? Se uma empresa ela gera algum tipo de poluição, elas devem investir para compensar os impactos ambientais. Vocês viram esse termo, né? Passivo ambiental, sendo discutido lá na reportagem do vídeo. O que significa recuperação? É o retorno da forma e utilização, por exemplo. A gente consegue voltar o mais próximo ao original. De repente, um solo que foi destruído, eu consigo recuperar parte desse solo, né? A reabilitação é o quê? O que é? É o retorno ao estado biológico apropriado. Então, eu consigo reaproveitar para uma outra atividade. Tá? Eu consigo reaproveitar esse solo, por exemplo. E a restauração é o retorno ao estágio original. Então, eu restaurei, tá 100%. Mas será que é 100% mesmo? Como eu já falei para vocês, a questão da microfauna, né? Das bactérias, por exemplo, extintas ali do solo. E aí, aqui tem um histórico da avaliação de impacto ambiental. Ela surgiu das exigências de órgãos ambientais, né? E aí, ela passou a ser parte das informações para o licenciamento. Aqui a gente consegue fazer um link lá com a nossa aula passada, tá? E aí, depois ela foi incorporada na Política Nacional do Meio Ambiente, ou seja, na Lei 6938 de 81, e depois ela foi regularizada pelo Decreto 88352 de 83. Tudo bem? Continuando, as avaliações de impacto ambiental, elas podem ser, né, qualitativas, que vai classificar o impacto ambiental como positivo ou negativo, simplesmente, e quando essa avaliação envolver números, ela é quantitativa. E aí são dois métodos utilizados.
o Batelli, que utiliza uma escala, né, de 0, quando é caracterizado como nenhum impacto à natureza, até 5, quando tem um impacto muito alto à natureza, né? E o método Solden, que consiste na opinião da sociedade. A sociedade que vai determinar esse impacto é alto, é médio ou é baixo, né? Como que é esse impacto? Continuando, a avaliação de impacto ambiental, ela surgiu como instrumento da gestão ambiental. Ela foi indicada pela Conferência das Nações Unidas e ela surge para ajudar o estudo de impacto ambiental. E aí vocês lembram que eu falei também na aula passada do RIMA, que aí a gente vai falar um pouco mais nesse quadro aqui. Olha, vejam só, o EIA para empreendimentos que querem se ampliar e o EPIA para empreendimentos novos, certo? Existe um roteiro mínimo para a realização desses estudos, conforme o CONAMA, a resolução do CONAMA número 1 de 86, tá? Existe um diagnóstico ambiental da área que deve ser realizado considerando 3 meios. Quais são eles? O meio físico, que aqui a gente fala do solo, da água, do ar. O meio biótico, que a gente está falando da fauna e da flora, né? E o meio socioeconômico, por exemplo, o patrimônio cultural, ou histórico, ou arqueológico. Quais são as análises dos impactos, né? Quais são as medidas mitigadoras? O que é isso? Quais são as medidas preventivas? Quais são as medidas corretivas que devem estar descritas, como eu falei para vocês? E quais são os programas de monitoramento? O que eu vou fazer para controlar esse processo? Né? O que a empresa faz para controlar os impactos ambientais? Então, tudo isso vai gerar o que a gente chama de RIMA, que é o relatório de impacto ambiental. Tá? O que vai ter no RIMA? Podem anotar aí. Vai ter os objetivos, né, do empreendimento, vai ter mais a justificativa do empreendimento, vai ter um estudo do diagnóstico, vai ter um diagnóstico ambiental da área, né, de influência do projeto, e mais as alternativas. Quais são as alternativas de qualidade ambiental, tá? Qualidade ambiental é o tema da nossa próxima aula. Então, vejam só, as empresas preocupadas com os impactos ambientais, né, em praticar ações sustentáveis, elas vão desenvolver todas essas ações, né? Elas vão cumprir a legislação e vão em busca dessas ações sustentáveis, que são exemplos desses próximos slides que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Baterias Moura, pessoal, é uma empresa que ela pratica algumas ações sustentáveis, tá? A Petrobras também, a 3M, a Coca-Cola, entre outras empresas. Vejam aqui o estudo que eu falei para vocês, o aumento da quantidade de certificação. Existe uma nova versão da ISO 14001, que está na versão 2015, que ela vai ter maior envolvimento da alta direção, ela vai abordar o ciclo de vida, vai analisar riscos, vai trabalhar com a melhoria contínua. São algumas das características dessa nova versão, tá? Então, vejam só, toda essa quantidade de empresa que pratica essas ações, tá? Agora, eu fico à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Na aula atividade. E até a próxima aula, pessoal. Um forte abraço.